A primeira ressurreição se divide em 4 eventos e a segunda ressurreição se divide em um evento. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e entusiasta pela escatologia bíblica. Hoje vamos aprender sobre as ressurreições e vamos começar com o livro de Daniel, onde resume os 2 destinos muito diferentes que a humanidade vai enfrentar. Vamos ler? Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. O Novo Testamento revela detalhes adicionais das ressurreições distintas para os justos e para os ímpios. A primeira ressurreição ocorre em vários eventos. Vou trazer uma imagem visual para ajudar a entender melhor. Primeira ressurreição. Primeiro evento, Jesus Cristo. O começo. Ele abriu o caminho para a ressurreição de todos os que crerem nele. Referência: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Segundo evento, os santos do Antigo Testamento e os mortos em Cristo. Esses 2 grupos, os santos do Antigo Testamento e os mortos em Cristo, vão ressuscitar no mesmo período, que é o arrebatamento. Por causa disso, muitos teólogos afirmam que é só um evento, por mais que sejam 2 grupos de pessoas diferentes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro evento, as 2 testemunhas do livro do Apocalipse. Muitos se esquecem das 2 testemunhas, mas Deus deixou em sua palavra que eles também vão ressuscitar. Mas eu vou fazer um vídeo depois explicando mais detalhado sobre eles. Referência: Apocalipse, capítulo 11, versículo 11, que diz: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram ficaram com muito medo. Quarto evento, os mártires da grande tribulação. Referência: Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz: bem-aventurado é santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E esses são todos os eventos, porém, eles estão em períodos diferentes. Uma coisa é certa que eu posso dizer para vocês: só ocorreu uma ressurreição até agora, que foi a de Jesus Cristo, mas em breve vai ter mais 3, que vai ser o arrebatamento da igreja, depois as 2 testemunhas e, por fim, os mártires. O arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, na visão pré-tribulacionista. As 2 testemunhas que vão ressuscitar no meio, mais ou menos no meio da grande tribulação, e os mártires vão ressuscitar no final da grande tribulação para entrar no milênio. Amém? Algumas pessoas podem se fazer a seguinte pergunta: mas por que Lázaro não entrou nessa soma, aquela menina que Jesus ressuscitou? Porque eles também não estão aí. Calma, que há uma diferença. Naquela época, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ele ressuscitou sim, mas ele teve uma vida normal e depois morreu. Essa ressurreição que a gente está aprendendo hoje aqui é uma ressurreição que você não vai morrer mais, você vai ressuscitar para viver eternamente. É uma ressurreição que não tem mais morte. Entendeu a diferença agora? Ah, agora eu entendi! A segunda ressurreição ocorre com um único evento. Em Apocalipse, identifica aqueles que fazem parte da segunda ressurreição, que será para os ímpios.
sendo condenado por Deus no julgamento do trono branco antes de serem lançados no lago de fogo. Vamos ler a referência? Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 até o 15, que diz: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estava. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A segunda ressurreição, então, é o levantamento de todos os incrédulos, que está ligado com a segunda morte, que corresponde ao ensinamento de Jesus sobre a ressurreição do juízo. Vamos ler? João capítulo 5, versículo 29, que diz: Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Sobre a questão da segunda morte, eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, eu vou deixar o card aqui em cima, quem quiser aprender sobre a primeira e a segunda morte. O evento que divide a primeira e a segunda ressurreição é no reino milenial. Os últimos justos serão ressuscitados para reinar com Jesus Cristo por 1000 anos aqui na Terra. Vamos para a referência? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz: Vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamaram a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Vamos ler a referência também? Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que diz: Os restantes dos mortos não viverão até que se complete os 1000 anos. Em outras palavras, eu estou trazendo aqui para vocês que existe um intervalo de tempo da primeira e da segunda ressurreição. Já vimos que a primeira ressurreição é dividido em 4 eventos. Então, desses 4 eventos, vamos focar o último, que seria os mártires. São os últimos justos que serão ressuscitados. Então, os mártires irão ressuscitar antes da grande tribulação. Os mártires vão ressuscitar... Eu não me lembro mais como foi. Os mártires vão ressuscitar antes do período do milênio. Já a segunda ressurreição, que é para os ímpios, vai ocorrer após o milênio, seria aqui, mais ou menos. Então, existe um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição, entre os mártires e os ímpios. Amém? Que grande alegria é fazer parte da primeira ressurreição, não é verdade? E que grande angústia da segunda ressurreição. Que responsabilidade nós temos sobre compartilhar o Evangelho? Qual caminho você quer seguir? Deus quer salvar todos. Sim, Ele quer salvar todos, mas a escolha é sua. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos evangelizar! Para a meditação de todos, quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, que diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles.